Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Hoje, quarta-feira, dia 7 de janeiro, ainda no tempo da Epifania, oitava da Epifania do Senhor. O Evangelho está em Marcos, capítulo 6, versículo 45 a 52. Marcos 6, 45 a 52. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e irem à frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele mesmo despediria a multidão. Depois de despedi-los, retirou-se à montanha para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Vendo-os com dificuldade no remar, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite, foi até eles andando sobre o mar. Queria passar adiante deles, mas os discípulos, ao vê-los andar sobre o mar, acharam que fosse um fantasma e começaram a gritar. Todos o viram e ficaram apavorados. Ele, no entanto, logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Ele subiu no barco para junto deles e o vento cessou. Eles, porém, ficaram ainda mais espantados. De fato, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles continuava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho segue o de ontem. Nós vimos Jesus na multiplicação dos pães. E Marcos nós terminamos esse perícope de hoje, esse evangelho de hoje, Marcos dizendo, o coração deles continuava endurecido. Endurecido diante de quê, meus irmãos? Dois fatos que extrapolam, que vai além da compreensão da razão. Nós vimos já no Evangelho de Marcos, Jesus realizou alguns milagres. A cura da mão seca, do homem da mão seca, filho de Jairo. Jesus até ordenou o vento e o mar a acalmar a tempestade. Até aí os discípulos estavam vendo tudo isso, mas esses milagres, nem os judeus espantavam, porque os judeus eles afrontavam Jesus porque Jesus curava no dia de sábado, mas não pelas curas que ele fazia. Mas agora, nesses dois milagres, dois sinais extrapolam a capacidade de compreensão. Por quê? Primeiro, de 5 pães e 2 peixes, alimentar 5.000 homens, ainda sobrar 12 cestos. Isso é algo difícil de compreender, não é? Um homem mesmo cheio do Espírito Santo, um homem ungido, eles viam Jesus como um homem, um sábio ainda, eles não tinham a clareza de quem Jesus era. Mas agora, esse Jesus fazer tal milagre, isso saiu de um pouco da compreensão, do entendimento dos discípulos. Bom, mas Jesus mandou que eles fossem do outro lado do lago, fossem para Betsaida, ficou lá e ficou em oração. Depois de despedir a multidão, ele ficou rezando. E aí já demorou na oração, já a quarta vigília da noite, ou seja, mais tarde da noite. Ele vê os discípulos estão com dificuldade de rezar, de remar, porque o vento estava agitando as águas. O vento era contrário ao barco, né? Então o barco ia para uma direção e o vento tocava contrário. E aí então Jesus vai em direção deles caminhando sobre as águas. Aí é outra coisa que extrapola, que vai além da nossa compreensão, que vai além do nosso entendimento, da nossa razão, porque Jesus caminha sobre as águas. Até se alguém fica deitado e boiar, a gente compreende, mas ficar em pé, andar, e ainda sobre as águas agitadas, o mar contrário, o vento contrário. E aí, então os discípulos ficam apavorados, entram vamos dizer assim, fica alarmado dentro do barco. A palavra diz, Marco diz que ficaram realmente apavorados, começaram a gritar, e Marco diz, todos o viram, mas ficaram apavorados diante daquele Jesus, que agora faz algo que vai além daquilo que eles podem
compreender, da compreensão. Jesus acalma os que ele entra no barco e vai passar adiante, mas entra no barco. E quando ele entra no barco, o vento cessa. Aí, diz o texto, Marco diz, ficaram ainda mais espantados, porque andar sobre as águas, o vento contrário ainda, quando ele entra no barco, o vento acalma. Isso, tudo isso faz com que eles fiquem com o coração endurecido, continuem endurecidos. Eles não tinham compreendido nem o partir do pão, eles não tinham compreendido aquele milagre que Jesus fez. Agora um outro, ainda maior, ainda que extrapola o tipo de entendimento nosso, a lei da física. Os discípulos eram pescadores, muitos deles eram pescadores. O que eles estavam vendo é algo impossível ao humano fazer. E Jesus permitiu que tudo isso acontecesse. Permitiu que eles fossem para o barco e o mar agitado, e eles ficassem tão apavorados, para depois se acalmar entrando no barco. Mas eles mesmo assim continuavam endurecidos. Meu irmão, o que isso diz para nós? O que esse texto, o que esse evangelho pode nos ensinar no dia a dia da nossa vida? Nós estamos sempre nesse barco agitado, esse vento, né? A vida é assim. O mundo é assim, diz Jesus. No mundo tereis aflições. Ele não disse que no mundo terias paz, terias aflições, problemas. E muitas coisas que nos acontecem, nos escapa também o entendimento. Muitas coisas que se passam, do que acontecem conosco, nós ficamos refletindo sobre aquilo e não encontramos resposta. E aí, por isso que vem o coração duro diante das coisas de Deus. Endurecemos o coração, porque nós queremos explicação, nós queremos entender com a nossa inteligência que não somos capazes disso, muitas vezes. Muitas vezes nós buscamos resposta, não achamos resposta. Nós até, às vezes, fez tudo certo, a gente cuidou disso, cuidou daquilo, mas as coisas deram tudo errado. E aí aquela pessoa a quem eu confiei, ou eu achei que ia dar certo, não deu certo. Aquela situação que eu achei que ia acontecer, não aconteceu. E você busca a resposta aqui, busca entender ali, e vai ficando apavorado com a situação, porque você não encontra uma resposta. Você não encontra algo que satisfaça. E aí vem tristeza, vem angústia, e o coração vai ficando endurecido diante de tantas coisas que nós não encontramos uma resposta, uma explicação capaz de nos saciar, capaz de nos tranquilizar, né? Não encontramos tantas situações. E hoje, porque tantas pessoas buscam a resposta também em lugares errados, busca em falsas doutrinas, busca a resposta no espiritismo, querendo ouvir os mortos, busca a resposta em tarô, em cartas, em feiticismo, busca a resposta no outro homem, no ser humano, na política, em tantas coisas, e não encontra uma resposta. Porque, na verdade, nós não temos resposta para tudo. E muitas pessoas até se frustram com Deus, se frustram com a igreja, porque vão, às vezes, num padre, vão alguém para aconselhar e não encontram uma resposta. Não uma resposta que satisfaça, a não ser uma resposta dada pela fé. Por isso, o coração dos discípulos estavam endurecidos ainda. Nós pegamos lá em Marcos, capítulo 8, versículo 17, diante da explicação que Jesus vai fazer, da fala de Jesus com relação ao fermento de Herodes, dos herodianos, Jesus vai fazer uma crítica a eles. O vosso coração continuais endurecido? Porque diante daquilo que o homem não entende, ele vai, ao invés de ele se abrir e deixar, né, conduzir pela fé, pela revelação de Deus, pelo ensinamento da palavra de Deus, o homem quer uma resposta pela razão, o homem quer uma resposta através dos fatos concretos, e não encontra uma resposta, e não entende aquilo que o homem não entende, ele vai se fechando, vai endurecendo. Por isso talvez hoje o mundo carece tanto de tantas coisas. O mundo vai se frustrando, vai se deprimindo, tristeza, angústia, ou vai para a violência, vai para a injustiça. De tantas formas erradas, tantas vezes se perde
Porque como não encontra resposta, vai endurecendo o coração de tal forma que o homem torna insensível até a tantas coisas. E briga com o outro, e porque não compreende, fica com mágoa do outro, porque não compreende a ação daquela pessoa, e aquela pessoa, às vezes, a ação que ela teve não teve nada de maldade, mas como é que ela não compreende isso? Ela fica com raiva do outro, ela julga o outro, condena o outro, vai criando divisões, tantas confusões, por causa de um coração endurecido, diante daquilo que nós não conseguimos compreender. Diante daquilo que escapa à nossa inteligência. Diante daquilo que escapa, aquilo que é palpável para nós. Porque nós não damos um passo na fé. Jesus dá a direção para os apóstolos. Sou eu. Coragem. Coragem para quê? Coragem para dar um passo na fé. Coragem para não ficar espantado diante daquilo que você não compreende. Coragem para não fechar o coração diante daquilo que você não consegue entender com a razão. E é chamada um passo de coragem na fé. Diante de Jesus que fala, sou eu. Até mesmo você, até mesmo aqueles que vivem a fé, aqueles que buscam tudo certo, rezam, praticam a fé certo, buscam ver santidade de vida, mas de repente deparam com situações que não é capaz de compreender, a perda de alguém, o abandono, a traição, às vezes a situação financeira cai nas dívidas que chegam e você olha e fala assim, gente, mas eu rezo, gente, mas eu rezei, eu pedi a Deus direcionamento, e isso, aquilo, e não encontra resposta. E quantos naufragam na fé? Quantos até abandonam o barco? Quantos desanimam? Quantos vão para a vida errada? Quantos vão sair da verdadeira, da verdade, da fé católica, da fé na palavra, da fé em Jesus, para buscar outras coisas? Por quê? Porque de algo que aquilo não compreende, não dá um passo, não tem coragem de se abandonar em Jesus. Não tem coragem de ouvir essa voz do Senhor. Coragem, sou eu, é Ele. Se Ele está permitindo, se Ele permitiu, Deus tem um tiro bem maior. Deus não nos abandona jamais, mesmo diante daquilo que é incompreensível, mesmo diante quando nós fazemos coisa errada, pecamos, Deus não nos abandona, quando também nós sofremos algo que não foi porque nós buscamos, que ou a situação em volta, o mundo em volta, algo que você nem tem resposta. Te traz sofrimento, te traz angústia, decepções. Nesse momento o Senhor nos chama a termos coragem. Coragem e crer nele. Coragem e esperar nele. Coragem, porque ele, como diz a palavra, ele fere, mas também curar ferida. Sim. Ele fere para nos curar depois, ou seja, para manifestar todo o seu amor, a sua misericórdia, a sua presença, para nos mostrar que nós precisamos de conversão, que nós precisamos acertar nossas coisas, nós precisamos também levar pessoas à conversão. E nosso testemunho de vida, em meio aos problemas que o mundo apresenta, é sinal para tantas pessoas. Por exemplo, nós podemos aqui, estou lembrando agora do Tiba, todo mundo conhece? Um homem, ele e a mulher dele, um casal de oração que vive na fé da igreja, tem uma família maravilhosa. No entanto, por querer salvar o filho de um possível afogamento, agiu de forma, né, não pensou na hora, podia ir para o lado em pé na água, mas agiu daquilo que foi impulsionado na hora. E aí está tetraplégico, está numa cadeira de roda, está na cama, não mexe com nada no corpo. Mas ele dá um testemunho de fé e de esperança. E ele está vendo em tudo isso que Deus está cuidando dele. E algo maior Deus tem para ele. Através do testemunho dele, quantas pessoas vão se converter? Quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas estão sofrendo? E olham para o testemunho dele e se convertem. Porque o caso dele também não tem explicação. Ah, mas por quê? Por que não? Se abandona em Deus e vive a graça de Deus. É isso. Se fosse um homem de coração endurecido, se fosse um homem que buscasse resposta para tudo, ele tinha endurecido o coração, estava com raiva de Deus, brigando com Deus, brigando com o mundo. No entanto, ele está vendo o quão Deus cuida dele através da esposa que ele tem, dos filhos, da família. Ele está vendo ali o amor de Deus. Porque ele não buscou resposta na razão dele, porque se for buscar, ele não vai compreender. Talvez ele até ficar com raiva dele mesmo.
Vai ficar pensando, por que eu fiz isso? Eu não podia ter feito de outra forma? Mas não. Ele não buscou resposta na razão dele. Ele buscou resposta em Deus. E aí o coração não endurece. Você está entendendo, meu irmão? Muitas vezes é assim. Quando nos acontecer coisas terríveis, problemas, sofrimentos, seja em qual área que for, e nós não encontrarmos resposta, não busquemos respostas puramente humanas. Não vamos ficar julgando este ou aquele, procurando culpados, ou culpando a nós mesmos. Muitas coisas Deus permite para a nossa salvação ou para a salvação de tantas pessoas. Deus permite para provar nossa fé, não para Ele, para nós mesmos. Deus permite porque nos ama, mas nós temos que, com coragem, abandonar em Deus e deixar que essa palavra ecoe em nós. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Se o mundo ouvisse mais essa palavra, não teríamos tanto sofrimento, tanta dor, tanto desespero, tanta depressão, tanta angústia, tanta violência, tanta divisão, tanta briga, tanta maldade. Porque tudo nós vivemos hoje é falta de um ato de coragem, de fé em Deus, de esperar em Deus, de crer no amor de Deus. Peçamos ao Senhor, então, que essa palavra ecoe em nós hoje, no nosso coração. Essa palavra que Ele diz, coragem, não tenhas medo, sou eu. É Ele, Ele cuida de nós. Um dia de cada vez, Ele cuida de nós. Precisamos ter coragem. Nós vamos fazer uma caminhada daqui a uns dias para encontrar, para refletir sobre a palavra de Deus, a cura da depressão, nossas angústias, porque nós estamos precisando fazer essa experiência com Deus para poder vencermos todo esse mal do século, que é medo, angústia, depressão, e isso manifestado em tantas outras formas. Não é? Então, meu irmão, deixe a palavra ecoar no seu coração. Coragem, disse Jesus, sou eu, não tenhas medo. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, divulgue esse vídeo, mande mais pessoas, se inscreva, dê seu like, ajude, colabore com o Evangelho.